Começando mais um vídeo, nesse vídeo eu vou falar sobre assuntos que vai fazer total diferença aí no seu plano Canadá, se você está vindo aqui para o Canadá. Se você está querendo vir para cá como turista, toma cuidado quando você chegar ali no aeroporto com o que você vai falar para o oficial. Essa semana a gente teve aí um cliente que veio para cá como turista, ele falou, cara, eu vou chegar aí, depois eu faço minha matrícula no curso de inglês e aí depois eu vou aí pro college, se eu quiser mudar aí a extensão. E aí o que aconteceu? Ele foi barrado ali e aí deram só um prazo ali de 25 dias e emitiram uma carta e com isso ele não poderia estudar nesse período de 25 dias. Por mais que ele quisesse estudar mais 3, 4 semanas de inglês, ele não ia poder. Então ele tem que estender o visto dele, ia ter precisado de uma attestation letter para estudar inglês. Cara, era um rolo, então seria melhor ele sair. Então vou falar sobre esse assunto aí. Vou falar também sobre melhor custo-benefício para você estudar aqui no Canadá, se você quer estudar um mestrado aqui, a melhor cidade, barato, dando 1 ano e meio, tendo 3 anos de PGWP. Então vou falar sobre isso, vou falar também sobre college privado, ainda tem lá aquela promoção de $6.000, eles estenderam até dia 15 agora de maio, então dá tempo aí de você falar comigo e eu vou fazer plantão aí esse fim de semana para te atender e aí você conseguir se matricular. Já agendar seu teste de proficiência gratuito e você tem que pagar ali só 850 já poder iniciar esse ano, tá? Então vou falar sobre isso daí. Vou falar também sobre se você quer estudar para college privado aqui em Toronto, existe uma saída e eu vou explicar aqui como você vai fazer isso legalmente para que você consiga estudar em um college privado aqui em Toronto. Bom, eu sou Zé Leto, já estou aqui já há 11 anos no Canadá e é muito legal trazer esses assuntos para vocês aqui, falando sobre college, depois aí desse fim de semana aí lá que a gente passou, né, no CPF Toronto, no ICF lá em Niagara Falls, com contatos com muitas colleges e universidades, que tem muitas novidades vindo aí para vocês. E aí eu vou abordar aqui a questão de, se você quer estudar aqui, deixa eu deixar esse recado aqui, né, que eu senão eu até anotei aqui. Se você quer fazer uma mentoria exclusiva comigo, falar por mais de 1 hora, tem muitas dúvidas, cara, é só ter um WhatsApp, me chama aqui, ou então manda um e-mail para mim, contato@zeroneto.com, e eu vou ter o prazer de falar com você por mais de 1 hora ali, seja à noite, tá, cara, eu sempre atendo à noite, às vezes as pessoas não têm tempo durante o dia de agendar, eu agendo à noite também, seja até 11 horas da noite eu consigo falar com você, tá, horário do Brasil. E também fim de semana eu consigo falar ali de manhã ou depois do almoço, tá? Então eu consigo agendar aí, então para você que às vezes não consegue durante o dia, tem essas opções aí. Bom, vamos falar sobre college privado em Vancouver, $6.000, dá tempo de você se inscrever ainda se você se matricular, mas você tem que chegar esse ano aqui, tá? Iniciar as aulas até dezembro. E aí você faz a matrícula, para fazer a matrícula você precisa pagar pelo menos $850 para você fazer a matrícula, se seu visto for negado, eles reembolsam todo o dinheiro, exceto $300. Então, essa é a... Mas o ideal é que você pague $3.000 pelo menos, ou de preferência pagar os $6.000 para que seu visto tenha mais força ali, ele seja bem mais visto na hora do oficial estar analisando, tá? E aí aumentar a chance de seu visto ser aprovado. Mas não são regras, pode ser que seja negado, mesmo você aplicando tudo ali, pedindo tudo que eles pedem, tá? Porque visto não é direito, visto é concessão. Bom, outra coisa também aqui que eu ia falar sobre isso, sobre o college privado, é que se você quer estudar inglês aqui, se você quer estudar num college privado aqui em Toronto, tem uma saída. Qual seria a saída? Se você não tem visto, você vai aplicar para estudar inglês aqui, mas você tem que aplicar para estudar inglês por 6 meses, que para estudar inglês por 6 meses, você vai aplicar para um visto de estudo. E aí a escola de inglês vai ter que te dar um attestation letter, que é o Provincial Attestation Letter. Aí você vai vir para estudar 6 meses aqui em Toronto, de inglês. Você vai, depois disso daí, você vai aplicar, fazer a extensão de visto para o college privado, porque daí se trata de uma extensão. E aí você consegue aí estudar no college privado aqui em Toronto. Um detalhe, hoje um curso num college privado em Toronto, aí 1 ano estudando e 1 ano trabalhando, ele vai estar saindo por $10.750. 6 meses de inglês vai sair por $6.000. Mas o que acontece com esse college? Você vai pagar $6.000 para estudar inglês, vai aplicar para o seu visto, vai chegar aqui e vai estudar. Por 6 meses. Depois você vai aplicar a sua extensão para o college privado. Mas você não vai pagar $10.750 para estudar no college. Você vai pagar $7.750, porque você vai ter $3.000 de desconto ali, porque você estudou no Pathway, tá? Então essa seria uma saída. Agora,
Eu vou falar também sobre a história aí de um cliente, né, que chegou semana passada aqui. E ele tinha visto americano, então ele tinha o TA, ele vinha para estudar inglês aqui em Toronto. Mas só que ele falou assim, vou chegar, vou entrar, e aí depois eu faço o inglês aí, eu faço a matrícula aí, Zarilo. Eu falei, cara, já faz a matrícula de 8 semanas de inglês, por quê? Porque isso te garante, né, de você passar tranquilamente pelo oficial ali, estudar as 8 semanas, e aí com 8 semanas de inglês no formato de PEF, você já consegue mudar ali, estender seu visto aqui dentro para um college. E aí ele falou, cara, beleza, vou fazer isso, mas ele não fez, cara. Ele simplesmente me ligou quando ele chegou aqui e falou, cara, cheguei lá, me levaram pra salinha, e aí o cara não queria deixar eu entrar, mas no final ele deixou eu entrar, mas ele emitiu uma carta de Visitor Records, onde eu poderia ficar no Canadá somente por 25 dias. E aí quando eu saísse, eu tinha que notificar ainda a imigração. E a gente conversou com o consultor de imigração, que presta serviço pra gente, e ele falou, Zarilo, isso acontece por quê? Porque às vezes a pessoa chega como turista e na hora dela responder as perguntas, um dos erros dela é falar o quê? Que ela está desempregada no Brasil, que ela não tem emprego no Brasil. Então isso já acende a luz amarela ali para o oficial. Falar, pô, como assim o cara está desempregado, vai vir para cá como turista? E aí, em cima disso, eu perguntei lá pro rapaz, né? Falei, mas como que foi? Ele falou, cara, foi exatamente isso mesmo. Ele perguntou o que eu trabalhava, eu falei que trabalhava para mim mesmo, que não estava trabalhando no momento. E aí ele falou, pô, então peraí. Me levou para a salinha e falou, quanto de dinheiro você tem? E ele falou, tem um cartão de crédito. Cara, cartão de crédito não é dinheiro. E aí começou no final, o cara falou, mas cara, você não tá me convencendo, cara, que você tá falando a verdade. Ele falou assim, olha, o que eu tô falando é verdade, se você não tá acreditando, eu não posso fazer nada, mas é a verdade, eu tô falando isso. Aí o cara pegou e deu 25 dias para ele. Só que quando dá essa carta de Visitor Records, você não pode estudar inglês, pelo menos pelo período ali que ele colocou. Por isso que é importante você se matricular em 8 semanas de inglês. Porque se você tem a intenção de fazer um college depois. Porque mesmo que o oficial ele te dê, ali você está matriculado na escola, ele fala, cara, você não vai ficar 6 meses aqui não. Eu vou te dar só o período que você vai estudar por 8 semanas. No rodapé da carta vai estar escrito que você só vai poder fazer visita aqui, entrar como visitor, ficar o período ali de 2 meses, mas você vai poder trabalhar, estudar essas 8 semanas de inglês. Com isso, você entra nas regras ali, é perfeito para que você possa depois estender seu visto aí para o college. Então, ainda é possível se você fizer dessa forma. Como a forma que ele fez, ele não tinha se matriculado, aí não adiantava nada. E se ele fosse estender o visto aqui dentro, o que ia acontecer? Ele não ia conseguir, tinha chance de ser negado, aí ele precisaria se matricular em 6 meses, precisaria de um attestation letter da escola de inglês, ele ter que aplicar para um visto de estudo. Então ia ser um rolo, e aí o oficial podia mesmo assim, por ter essa carta de Visitor Records, negar. E ou seja, sabe-se lá quanto tempo ia demorar para sair essa aprovação de visto? Poderia demorar, sei lá, 4 meses. Ele ia ficar aqui 5 meses aqui no Canadá, sem poder trabalhar. Então isso poderia ser um problema. Então o consultor de imigração orientou, falou, Zarilo, a melhor forma é ele sair, notificar a imigração que ele está saindo dentro do prazo, e aí depois ele entrar aí matriculado no curso de inglês, pelo menos por 8 semanas, se ele receber uma Visitor Record de novo, mas vai estar no rodapé lá que ele vai poder estudar essas 8 semanas. Então fica a orientação aí do consultor de imigração, e aí o exemplo aí desse nosso cliente, né, que infelizmente acontece, cara, a gente nunca sabe o que o oficial vai falar. Por exemplo, tem casos, até entrevistei aqui o Goiano Caminhoneiro, né, tava o Jackson aqui no banco de trás, e cara, ele entrou como turista, não falaram nada, não perguntaram nada para ele, simplesmente entrou. Então tem casos e casos, cara, depende a pessoa que vai estar ali abordando ali você quando você chegar aqui no Canadá. Mas então, por isso que eu falo, toma cuidado na hora de você entrar. Entrou, não vai falar que está desempregado, fala, pô, trabalho remoto, que você consiga provar isso também, traga dinheiro, passagem aérea já tem aqui, tá? Passagem aérea de volta dentro do prazo que você falou que vai ficar, de preferência que você não conheça ninguém aqui. Se você conhece alguém, por exemplo, às vezes você fala assim, pô, você vai vir estudar, você pode falar, olha, eu não conheço ninguém assim pessoalmente, mas tem a agência, né, o Zarilo, ele é um cara aí da agência que tá me dando aí fez a matrícula pra gente, né?
cara, você pode passar meu telefone, eles vão me ligar, vou confirmar, olha, ele é um cliente nosso, ele vai estudar na escola tal, cara, sem problema nenhum, cara. Agora, se você chega aqui e fala, pô, eu conheço fulano, daí eles vão perguntar, mas conhece fulano de onde? Como você conhece? Como que é o sobrenome dele? Ou então, e aí vão ligar pro cara, aí o cara tem que bater a resposta com aquilo que você falou. Então é muito complicado, cara. Então se você seguir o caminho correto, é que eu sempre falo, bem orientado, você não vai passar apertado. Bom, mas é isso daí, acho que esse vídeo deu para esclarecer. Então lembrando, uma mentoria exclusiva comigo, não sabe por onde começar? O que eu vou abordar lá nessa mentoria? Sobre estudar, trabalhar de formas legais, quais são os empregos que você vai conseguir aqui para que você consiga fazer dinheiro rápido e ainda conseguir aí, ganhar mais acima do salário mínimo, ganhar grana que você possa falar assim, cara, consigo trabalhar dentro das 24 horas e consigo fazer uma grana como se eu estivesse trabalhando aí 40 horas por semana ou até mais. Então é isso que a gente aborda na nossa mentoria, para também te mostrar caminhos, né, dentro daqui do Canadá, os melhores lugares para estudar, melhores lugares para trabalhar, custo-benefício de cada cidade. Eu tive uma experiência que eu morei no interior de Nova Scotia, depois morei em Halifax, moro em Toronto já estou há 11 anos no Canadá, visitei o Canadá inteiro, exceto lá o Newfoundland, Labrador, né? Quando estava lá em Nova Scotia, acabei não indo para lá, mas enfim. Quer vir para Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Saskatchewan, não importa, Quebec, eu consigo te ajudar. Não importa o lugar do Canadá, as 10 províncias a gente consegue aqui te matricular, seja em um college, seja uma universidade, num curso de inglês. É só falar comigo e eu consigo aqui. O que a gente oferece aqui, ó? Tradução juramentada, seguro-saúde, transfer, high school, escola de inglês, francês, seja presencial, seja online, college privado, college público, pós-graduação, mestrado, MBA, né? Tudo isso para que você consiga vir para cá, estudar e seguir seu caminho de forma legal, cara, de forma legal. Bom, mas é isso. Eu sou Zaron Neto, deixa um comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se tem algum assunto que você queira abordar, é só mandar uma mensagem aí. Eu sou Zaron Neto e até o próximo vídeo. Tchau!